E aí, pessoal? Tô aqui de volta com mais fofoquinha astrológica que eu sei que vocês gostam, né? Como um bom brasileiro, todos gostamos de uma boa fofoca. Com mais um plantão astrológico BBB 26, que o bicho tá pegando lá dentro. E eu quero comentar, quero fazer uma análise astrológica das probabilidades de quem vai sair no paredão de amanhã, dia 10 de fevereiro. Tem no paredão o Babu, a Sara Andrade e a Sol Vega. Vamos dar uma olhadinha comigo? Quem que tá mais na berlinda, quem que tá mais aí na corda bamba astrológica pra sair amanhã? Bora! Bom, pessoal, esse aqui é o mapa natal do Babu. Aqui tá com ascendente em Libra, que foi o que eu achei na internet, mas o dado não é confiável, tá, pessoal? Então a gente não vai considerar tanto o ascendente, não. Então as previsões para o Babu ficam um pouco comprometidas, porque o ascendente é essencial, que é o ascendente definido que vai fazer a distribuição de casas ao longo do mapa natal de uma pessoa, né? Sem um ascendente, sem um horário certinho de nascimento, a gente não consegue fazer a distribuição de casas, mas a gente consegue ter pistas a partir do posicionamento dos astros por signo. Então, bora lá. Amanhã, no dia do paredão, dia 10 de fevereiro, estaremos com uma lua em Sagitário. E o Babu, ele tem um sol em Sagitário. A lua, sabe, pessoal, ela fala sobre o povo, as massas, a opinião pública. Então, essa opinião pública encaixando aqui com o sol do Babu e, de certa forma, favorecendo ele aqui nesses pontos. Então, o público ele vai demonstrar na votação, né, que se identifica com esse lado sagitariano do Babu, que é um lado mais leve, é um lado mais brincalhão, zoeiro, engraçado, né, inteligente, até com uma certa sabedoria. Sagitário é um signo regido por Júpiter, então fala dessa sabedoria, e também fala de uma certa leveza, de uma espontaneidade e do carisma, né, que o Sagitário é um signo de fogo. E esse sol aqui, ele fala disso. Então, a Lua estando em Sagitário, como poderia dizer, ela vai estar aqui levando o olhar do público para identificação com esse lado sagitariano do Babu. Bom, mas acontece que esse Sagitário aqui do Babu e a Lua em Sagitário que vai estar no céu de amanhã, ela faz um aspecto tenso aqui, com um monte de planeta aqui do Babu em Virgem. O Babu é muito virginiano, independente do signo ascendente dele. Ele tem Lua, Marte, Júpiter e Saturno em Virgem. Então, isso aí dá essa característica dele, que ele mesmo fala, né? Ele se autodenomina implicante. Então, esse Virgem trazendo, acentuando um lado cri-cri dele, sabe? Que implica com as pessoas, a desavença dele com o Jonas começa porque o Jonas mexe ali nas panelas dele no fogão, então é uma pessoa metódica, que não gosta que as pessoas mexam nas coisas dele. Isso aqui mostra bem forte esse lado do Babu, e esse lado do Babu não está sendo, no céu de amanhã, ele vai ser um lado que vai puxar a torcida contra, sabe? Muitas pessoas que venham a votar no Babu querendo ele fora, muito provavelmente vai ser por essas características aqui, tá? Que isso aqui tá bem acentuado nesses últimos tempos. Nesse período astrológico, ainda mais porque a gente tem aqui no céu, a gente tem um trânsito de Saturno em Peixes, que amanhã ainda vai estar em Peixes. Já no próximo paredão não vai estar em Peixes mais, Saturno. Depois de 3 anos em Peixes, ele vai passar para Áries. Então, esse Saturno que está nos céus, em Peixes, ele está fazendo uma força, ele está pressionando muito esse lado virginiano do Babu, né? Que seria aí essas coisas de ser implicante, cri-cri, metódico demais, às vezes até passando uma impressão de um pouco de nariz em pé, porque eu acho que essa coisa do nariz em pé a gente viria mais aqui para essa Vênus. Enfim, esse lado implicante, cri-cri do Babu, tá muito acentuado, tá? Então, isso aqui pode ser um dos motivos que pode levar o povo, então pode ser que ele venha a ter, até a gente venha se surpreender com uma votação um pouco maior do que a gente acharia que ele teria, sabe? Bom, mas quando esse Saturno, ali no 13 de fevereiro, no final dessa semana, ele ingressar em Áries, esse lado aqui mais virginiano do Babu, ele vai soltar um pouco
Ele vai dar um leve nesse lado dele. Então, acredito que em voltando do paredão, o Babu fique um pouco mais confiante, ele vai e acesse mais esse lado sagitariano dele, que dá esse toque tão especial, né, para a personalidade do Babu. E, na verdade, esse Sol em Sagitário aqui, sendo Sagitário, um signo seguido, regido por Júpiter, que no mapa dele está em Virgem, tem o Júpiter em Virgem, isso aqui dá uma alquimia peculiar para o Babu, e isso é nato dele, é uma característica bastante presente dele, que é um zoeiro ranzinza, sabe? Que faz aqueles comentários engraçados, mas sempre pegando um pouquinho no lado da implicância, e isso o público gosta de ver até, né, até a página 2, digamos assim. Bom, então bora agora olhar o mapa da Sarah, vamos ver o mapa dela? Bom, o mapa da Sarah, eu coloquei aqui, esse aqui é o mapa do dia de nascimento de Sarah Andrade. Eu já achei algumas informações, inclusive informações do G-Show, da época que ela participou do BBB 21, que o ascendente dela era em Sagitário. Como uma informação oficial do site, esse aqui eu já vou considerar como uma informação mais confiável, tá? Então, essa lua do céu de amanhã, que vai estar em Sagitário, vai estar fazendo aqui um trânsito em cima da casa 1 da Sarah, desse ascendente aqui da Sarah. E isso aqui é positivo para ela. Isso aqui é um ponto para ela. Bom, e a Sarah, ela tem um ascendente em Sagitário, e esse ascendente dela em Sagitário faz um trígono com essa galera que tá lá em Leão, tá? Que, por sua vez, essa turma que a Sarah tem em Leão, que vai estar ativada com a lua de amanhã, ela vai e impacta, ela faz um quadrado, ela faz uma quadratura com a lua da Sarah, com a lua do mapa natal da Sarah. A Sarah, ela tem uma lua natal em Escorpião. É uma posição muito difícil para essa lua estar, e ela está no período astrológico. Eu até fiz um outro vídeo da Sarah, vou colocar aqui para vocês no card, quem quiser ver sobre o mapa astral da Sarah. A Sarah está num momento que essa lua dela em Escorpião está ativada. Então, essa característica que ela tem já de nascença, e ela tem uma lua em Escorpião, que é bem delicada, na casa 12 do mapa, isso aqui indica que a Sarah tem como personalidade reter muito emoções, recalcar, sabe? Ao invés de trabalhar essas emoções no corpo, as emoções são todas geradas aqui, ó, no cérebro, percorrem o corpo, a gente sente no corpo e aí a gente dá vazão para elas. Uma lua em escorpião, ela tem como característica meio que sedimentar essas emoções. Então ela vai acumulando isso num território interno dela, né, recalque, rancor, ressentimento, isso ela carrega muito forte. E a gente vê que no jogo dela, essas características, especialmente quando ela fala da Juliette, algumas coisas, né, que são até no mínimo duvidosas, assim, né, questionáveis, digamos assim, que ela fala da Ana Paula, também está aqui um pouco nesse terreno dessa lua em escorpião dela, e ela está no período que essa lua em escorpião está ativada. E essa lua em escorpião, para ela, nesse momento, é um veneno, né? É como se ela tivesse picado ela mesma, né? E tivesse, aos poucos, se ah, contaminada ela mesma, né? E definhando aos poucos com esse veneno que ela injetou nela mesma. Então é como se a Sarah ela fosse seu pior inimigo, sabe? Ela tá vivendo esse momento astrológico. Ela devia ter feito uma consulta astrológica antes de entrar nesse BBB para receber até algumas orientações, né, para qual lado ela não deveria, né, seguir com o jogo dela. Ela escolheu esse lado bem rancoroso aí desse escorpião, e isso amanhã vai estar impactado, né? Então, esse é um dos motivos que pode levar a Sarah a sair, sabe? Outro detalhe interessante também, pessoal, é que ontem, ali mais ou menos no horário da formação do paredão, a gente estava com uma lua em escorpião nos céus, ativando a lua da Sarah, ativando inclusive a lua do mapa astral da estreia do programa. Eu fiz uma análise das tendências aí para o programa lá no comecinho da temporada, tá aqui no card, quem tiver interesse de ver, a gente está dando check em várias previsões que eu fiz. Enfim, mas acontece que a lua de estreia do programa, que casava com a lua da Sarah, estava fazendo um aspecto positivo com todos os elementos do mapa astral. E ontem foi diferente. A gente tá com uma turma bem forte nos céus em Aquário. Essa turma nos céus em Aquário impacta diretamente a lua da Sarah, que era a lua de ontem, a lua natal da Sarah, que já estava ativada pela lua que estava ontem na formação do paredão, uma lua
em Escorpião e uma ativação por quadratura, uma tensão muito forte, a tensão que não havia ali no começo da temporada, né, que a Sarah veio vindo, depois que ela começa a ficar mais fragilizada perante o público, é quando a turma lá nos céus começa a entrar em aquário e fazer uma quadratura com a lua pessoal dela, tá? Então ela tá vivendo esse momento difícil no jogo. Então o céu tá meio contra, né? Então isso aqui já aponta também, né, uma tendência contra a Sarah. Agora vamos dar uma olhadinha no mapa da Sol. Bom, o mapa da Sol fica ainda mais difícil de olhar, porque eu não encontrei nenhuma informação de qual seria o signo ascendente dela. Então, eu não consigo nem ter uma pista para ter de onde partir, né, para analisar esse mapa. Mas, bom, a Sol, ela tem um Sol em Gêmeos, né, e essa Lua em Sagitário, ela vai estar passando no céu amanhã em Sagitário, fazendo uma oposição a esse Sol aqui. Então, falando que esse público também não tá muito afim dela, tá? Tá menos não tá tão afim dela, não. Também a Sol, ela tem Marte em Virgem. Então, a Lua de Sagitário, a Lua em Sagitário amanhã, ela vai estar fazendo uma quadratura com esse Marte natal dela, né? E que a gente vê aqui que o impacto dessa quadratura já é bem menor do que o impacto no mapa do Babu, né? Que o Babu tem aqui uma galera em Virgem, e já a Sol, ela tem aqui só um planeta em Virgem. Ahn, então a gente vê que o impacto aqui, né, que esse público talvez não esteja olhando tanto para essa Sol, que esse público tem a Sol na mira, mas talvez prefira votar em outra pessoa, né, voltar a sua mira para outra pessoa no momento, guardando a Sol para mais logo. Bom, e a gente também aqui vê uma característica que eu vejo da Sol, né? Que eu acho a Sol doce, majoritariamente doce, sabe? Ela fala, eu acho ela carinhosa, ela tem uma certa doçura. Ok, ela fica braba, às vezes ela perde um pouco as estribeiras, né? Ela também tem um jeito leonino forte, que quando ela vai para esse lado que deixa ela mais tensa, ela ruge alto, ela tem esse leão aqui no mapa dela, mas ela tem essa doçura também, tá? A favor dela, esse câncer aqui que ela tem no mapa dela. Inclusive, Sol está vivendo um trânsito, um retorno de Júpiter. Júpiter no céu está fazendo um trânsito em Câncer. A Sol está vivendo um retorno de Júpiter, e isso está falando, indicando que ela está num período de sorte na vida dela, tá? Então, independente aí do resultado que esse BBB 26 entregue para ela, que eu duvido muito que ela seja a ganhadora do prêmio, mas que pode ser positivo, tá? O que ela vai colher. E a Sol também tem a Lua em Escorpião, então, junto aqui com essa galera que ela tem em Câncer, falando, né, de também uma pessoa que tem seus traumas, um pouco de apego a esse passado, apego a traumas. A Sarah também tem isso forte, ela também tem um câncer forte no mapa dela. Então, a pessoa que fica ali lambendo as suas feridas, né? E talvez essa lambeção de feridas impeça que esses machucados, esses traumas, se cicatrizem da forma como deveriam cicatrizar, né? Tem aí uma característica de ficar remoendo muitas coisas, e a gente vê, né, que ela tá sempre muito. Ela tá engatilhada, mas ela tá ali muito presa em tudo que ela sofreu no BBB dela, que foi, se eu não me engano, o BBB 3, há muitos anos atrás. Só que, poxa, né, já passaram-se 2 décadas, né? Já dava para ela ter seguido em frente e ter feito isso virar a camiseta da saudade. Mas não, né? Como uma pessoa, como uma boa canceriana, que ela também é, e escorpiana, que ela também é, por conta dessa lua, ela guarda, né, como um tesouro, esses traumas também, né? É bom. Quem tem essa combinação aqui no mapa é importante, muito importante, fica a dica para você que está me escutando, que faça terapia, tá, gente? Para trabalhar bastante essas dores, para não deixar que essas dores se sedimentem, que essas dores virem obstáculos para você mesmo, que você não seja o seu próprio inimigo.
Bom, pessoal, então, como esperado, né, acredito que essa disputa, ela tá mais entre Babu e Sara. O Babu bastante, num período bastante astrológico, bastante fragilizado, mas acredito que as decisões que ele fez lá atrás de se conectar com as pessoas que ele conectou vai dar força suficiente para que ele fique nesse paredão e depois a maré muda para o Babu, tá? A maré fica mais positiva para o Babu a partir do final dessa semana, com o Sol ingressando em Áries. Já para Sara, a tendência continua um pouco mais dura, né? Ela aí agarrada, né? Nesse passado, né? Eu acho que ela talvez a Sara ela esteja muito julgando com essa lua em escorpião natal dela mesma, sabe? Ela tá tentando repetir um jogo que ela fez em 2021 e a pergunta que fica é por quê? Né? Porque se já não deu certo em 2021, por que que ia dar certo agora, né? Não entendo qual que foi, o porquê que a Sara entrou numas de novo, mas também não tá, o céu não tá muito bento para ela. Então, meu palpite, acredito que Sara sai, mas né, se essa força do Babu aí junto ao público, se esse apelo até que ele já traz, né, essa turma desde o BBB dele, que foi o BBB 20, ele sai muito querido desse BBB, ao contrário da Sara, que ela sai, né, como traidora, ela sai bem aí, é, bem de acordo aí com esse mapa dela. Já Babu não, ele sai bastante querido, né? Dos queridinhos do Brasil, todo mundo fala dele com muito carinho. Então, acho que isso vai pesar, sabe? Esse passado do Babu vai pesar mais a favor dele, né? Porque astrologicamente estamos vendo um pouquinho mais complicado. Mas meu palpite é que Sara sai. Não acho que vai ser uma votação assim com que a gente poderia considerar uma rejeição. Não acredito que seja assim, mas a gente vê amanhã. Tô até curiosa. E por hoje é só, pessoal. Meu nome é Dani Martins, astróloga clássica. Querendo saber mais informações sobre o meu trabalho, tem aqui facinho de achar, vou deixar aqui o link para vocês. Muito obrigada por todos vocês que têm chegado aqui. A casa está ficando cheia. Eu prometo, como uma boa mineira, que sempre vai ter prosa boa e cafezinho quentinho, tá? De vez em quando eu tô aqui tomando meu cafezinho, comendo meu pãozinho de queijo e a gente vai trocando, vai proseando. Gostou do conteúdo? Dá um like, ajuda aqui a astróloga a conseguir alcançar mais pessoas. Me siga, se inscreva no canal e até a próxima. Beijos!